Como os políticos usam as falácias para convencer você. Você já percebeu que durante uma discussão política, geralmente nos debates, muitas vezes duas pessoas começam falando sobre um assunto e 5 minutos depois estão falando sobre uma outra coisa completamente diferente? Uma pessoa faz uma pergunta, a outra pessoa não responde, ataca o adversário. A pessoa insiste na pergunta e o outro muda de assunto novamente. Fica aquele vai e vem, vai e vem. E no final ninguém respondeu nada. Mas todo mundo sai daquele debate ou daquela discussão com aquela sensação de que alguém venceu. Isso não acontece por acaso. Uma das ferramentas mais poderosas utilizadas em qualquer debate é a argumentação. E quando a argumentação é mal construída, mas parece convincente, nós podemos estar diante de uma falácia. Mas, doutor, que é uma falácia? De uma maneira bem simples, como eu falei em um outro vídeo aqui no canal, uma falácia é um argumento que parece correto, parece tudo perfeito, faz sentido, mas apresenta um problema na sua construção. É aquele exemplo da casa, que eu falei no vídeo anterior. E aqui existe uma coisa muito importante que eu quero que você saiba. Uma falácia não é necessariamente uma mentira, como as pessoas pensam. A pessoa pode até acreditar sinceramente no que ela está dizendo. O problema está na forma como ela é construída como um argumento. E isso aparece muito na política, principalmente nos dias atuais, onde nós estamos em época de eleição. Mas eu posso te dizer também que essas falácias elas estão presentes em outras situações, em outros contextos. Por exemplo, numa discussão familiar, num relacionamento, hoje em dia nas redes sociais, na televisão, nas propagandas e até na nossa própria conversa. Vamos imaginar uma situação. Um político ele é questionado sobre uma acusação que aconteceu sobre ele no passado. Em vez dele responder essa acusação, ele fala bem assim: mas você sabe quanto dinheiro o governo anterior roubou da população? Percebe o que aconteceu? Ele não respondeu a pergunta, ele simplesmente desviou a atenção para um outro problema. E isso pode vir acompanhado de uma outra falácia muito comum: o ataque pessoal. Em vez dele discutir a ideia do adversário, ele passa a atacar a pessoa. Você não pode falar sobre corrupção porque você é um corrupto. Você não pode falar de economia porque você não entende de economia. Você é um ignorante. Você é um fanático. Percebe que nada disso você só respondeu ao argumento. Se eu digo que determinada política pública é ruim, você precisa mostrar por que ela é ruim, ou por que o meu argumento está errado. Não preciso descobrir algum defeito na minha vida para responder aquilo que eu falei. Esse tipo de argumento é conhecido como ad hominem. É o famoso, em vez de responder o que ele falou, vamos atacar quem falou. Isso funciona muito bem porque nós somos seres humanos. Nós reagimos emocionalmente. Por mais que você vá preparado para um debate político, para uma argumentação ou para uma palestra, se alguém conseguir fazer você sentir raiva do adversário, talvez você nem perceba que a pergunta original ficou sem resposta. E isso acontece o tempo inteiro. Outra falácia muito comum é o falso dilema. É quando alguém apresenta uma situação como se existissem apenas duas opções. Deixa eu citar aqui um exemplo. Ou você apoia o nosso governo, ou você está do lado dos inimigos. Ou você é esse partido, ou você é aquele partido. Mas será que existem apenas essas duas possibilidades? É claro que não. Eu posso concordar com algumas medidas e discordar de outras. Posso gostar de determinada proposta e rejeitar outra. Posso votar em alguém e continuar criticando essa pessoa. Isso acontece muito. Mas o falso dilema tenta eliminar essas possibilidades. Eles querem que você fique
apenas de um lado. Ele cria ou você está comigo ou você está contra mim. Entendeu? Hoje em dia, a gente pode falar, ou você é petista ou você é bolsonarista. E isso é extremamente poderoso na política, porque transforma uma discussão de ideias em uma disputa de grupos, né? Em uma disputa de grupos. É o que a gente vê. Nós contra eles, sabe? Igual aqui em Manaus tinha o tempo da galera, né? Nós contra eles. Os bons contra os maus. Os inteligentes contra os ignorantes. Os patriotas contra os inimigos. E quando a política chega nesse nível, o debate racional começa, infelizmente, a desaparecer. Outra falácia muito comum e muito interessante é o espantalho. Eu sabia que vocês iam rir dessa. O espantalho. Isso acontece quando alguém pega o argumento do adversário, distorce aquilo que ele disse e depois ataca a versão distorcida. Por exemplo, uma pessoa diz: eu acho que o governo deveria diminuir determinados impostos. A outra pessoa responde: então você quer acabar com os serviços públicos? Calma. A pessoa não disse isso. Ela fez uma proposta sobre impostos. O adversário criou uma versão exagerada e totalmente exagerada daquilo que ela falou e passou a atacar essa nova versão. É como construir um espantalho e depois comemorar porque conseguiu derrubá-lo, entendeu? É como se você envenenasse o jogador na Copa de 98 e conseguir derrotar ele, entendeu? Você não derrotou o argumento original, você derrotou uma versão inventada dele. Outra técnica muito comum é o apelo à emoção. Meu Deus do céu, isso aqui não acontece só na política, gente. Isso acontece em outras ocasiões e eu acredito que você já está ligado. Imagina que um político esteja tentando determinada medida. Em vez de apresentar dados, argumentos e evidências, o que é o correto, ele diz: se essa proposta não for aprovada, nossas crianças estarão em perigo. Perceba que ele colocou uma emoção muito forte na discussão. O medo, a insegurança, a preocupação. E deixa eu te falar uma coisa. O medo, ele é uma ferramenta extremamente poderosa. Porque quando estamos com medo, preocupados ou com raiva, nossa capacidade de analisar uma argumentação calmamente pode diminuir. Isso é normal, somos seres humanos. E isso vale para todos os lados. Não importa se o político é de esquerda, não importa se o político é de direita, do centro ou qualquer outra posição. Qualquer pessoa pode utilizar esse tipo de argumento ou de falácia como recurso. E é justamente por isso que eu acho importante não transformar esse assunto em uma discussão partidária. Porque o objetivo aqui não é descobrir qual político utiliza mais falácias, se é o Lula, se é o Bolsonaro, se é o Flávio. O objetivo é aprender a reconhecer quando alguém está tentando convencer você realmente sem apresentar um bom argumento, um argumento sólido. E existe uma outra falácia, gente, que é muito comum, que agora que eu lembrei, que todo mundo pensa assim. Como assim? Todo mundo pensa assim. Imagina que um político diz: milhões de brasileiros apoiam essa ideia, portanto, ela é uma ideia correta, ela é uma ideia válida porque a maioria apoia essa ideia. Uma coisa não prova necessariamente outra. O fato de milhões de brasileiros acreditarem em uma coisa não significa que essa coisa seja verdadeira. A maioria pode estar certa, mas a maioria também, gente, pode estar errada. Durante muito tempo, a maioria acreditou em coisas que posteriormente foram abandonadas. Então, quando alguém diz: todo mundo pensa assim, pergunte: isso prova que a ideia dele está correta? E existe ainda uma das respostas mais famosas das discussões políticas. Mas o outro lado também fez. Essa é interessante. Porque imagine que alguém seja acusada de cometer determinado erro. A resposta vem: mas o outro também fez. E pronto.
parece que o problema foi resolvido, mas não foi. Se eu estou discutindo se determinada pessoa cometeu um erro, o fato de outra pessoa também ter cometido o mesmo erro não elimina o primeiro. Cara, ele errou. Isso é uma forma de desviar a discussão. É o famoso você também. Lembra quando você era criança, você era pequeno, o seu irmão cometia uma, como é que eu posso dizer? Uma ratada, né? Aí você fala assim, você também fez isso. Né? Então isso acontece muito. Na política também acontece, gente, onde deveria ter maturidade. E nós fazemos isso, como eu falei, até na nossa vida cotidiana. Você está errado, mas você também já fez isso. E a discussão, ela continua. Mas ninguém responde o argumento original, o que realmente deveria ser respondido. Por isso, quando você estiver assistindo um debate político, tente fazer uma coisa muito simples. Tente analisar tudo isso que eu falei nessa aula de hoje. Não preste atenção apenas em quem está falando mais bonito, mais legal. Preste atenção apenas em quem está falando com mais confiança. Não preste atenção apenas em quem está gritando, está falando mais alto, está convencendo, está falando... Pergunte, essa pessoa realmente respondeu o argumento? Ela apresentou alguma evidência? Ela atacou a ideia ou ela atacou a pessoa? Ela está tentando convencer por meio de fatos ou ela está despertando em mim uma emoção muito forte para que eu acredite nela? Ela apresentou todas as possibilidades ou ela criou apenas duas possibilidades? Ela respondeu a pergunta ou ela mudou de assunto, igual como nós aprendemos na aula da ignorância da questão? Essas perguntas podem mudar completamente a maneira como você consome política. Porque existe uma coisa que eu preciso que você entenda. Políticos são seres humanos. E seres humanos argumentam. Alguns argumentam bem, outros argumentam mal. Alguns utilizam dados, outros, aliás, utilizam emoções. Alguns respondem as perguntas, outros tentam fugir delas. E nós, como cidadãos, eu também me incluo nisso, precisamos desenvolver a capacidade de perceber essa diferença. Isso é muito importante. Porque a democracia não depende apenas do direito de votar, também depende da nossa capacidade de pensar, de questionar, de ouvir uma pessoa com quem discordamos e principalmente de não transformar o nosso político favorito em alguém que nunca pode estar errado. Essa talvez seja um dos assuntos mais perigosos hoje em dia. Porque quando você acredita que determinada pessoa está sempre certa, você deixa de analisar os argumentos dela. Você simplesmente acredita nela. E a partir daí, qualquer crítica ao seu lado político passa a parecer um ataque contra você. E é exatamente nesse momento que o pensamento crítico reflexivo começa a se deteriorar, começa a morrer, começa a sucumbir. Então, da próxima vez, meu amigo, que você assistir um discurso político, não pergunte apenas, eu gosto dessa pessoa. Pergunte, o argumento dele é bom? O argumento dela é bom? Porque uma pessoa pode ser simpática, pode ser cativante e apresentar um argumento muito ruim. Pode ser desagradável e apresentar um argumento excelente. Pode ser até do seu partido e estar errado. Pode ser do partido que você detesta e está certo em determinado ponto. Pensar criticamente é justamente ter coragem de reconhecer isso. E talvez isso seja a maior dificuldade porque somos seres humanos. Não é simplesmente aprender a identificar uma falácia. É ter honestidade intelectual o suficiente para reconhecer uma falácia quando ela aparece no argumento de alguém que nós admiramos. Porque criticar o adversário é muito fácil. Difícil é olhar para o nosso próprio lado e dizer, nesse ponto, meu amigo, você está errado. E talvez seja aí que começa o verdadeiro pensamento crítico. Não quando aprendemos a vencer uma discussão,
mas quando aprendemos a provocar e a procurar a verdade, mesmo quando a verdade não está do lado que nós gostaríamos que estivesse. Então, meu amigo, minha amiga, eu agradeço pelo vídeo de hoje, agradeço por vocês estarem assistindo, acompanhando essa trajetória. Espero muito ter ajudado de alguma forma e que vocês consigam encontrar o pensamento crítico e utilizar principalmente nos debates políticos, porque nós estamos, como eu falei anteriormente, em época de eleição e essas dicas são muito importantes para vocês. Até o próximo vídeo.